Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Beleza Gran. E hoje eu estou aqui com Augusto Freire. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado. Como é que você tá, cara? Tudo bem? Tô bem demais. Maravilha. Hoje eu vou trazer pra vocês a história do Augusto, tá? Eu trouxe aqui até a minha colinha, né, com algumas perguntas para poder estar fazendo aqui pro Augusto. E eu tenho certeza que todos vocês que estão acompanhando agora esse episódio vão conseguir tirar muito proveito daqui, né? O Augusto hoje é um profissional que tá super em destaque, né? Eu poderia dizer que tanto no Centro-Oeste quanto no Brasil como um todo. E você que acompanhar esse episódio até o final vai aprender muito. Então, Augusto, pra gente poder começar, cara, eu gostaria, né, que você se apresentasse aí pra galera de forma rápida, mas, pô, o tempo é seu, né? Então, se apresenta pro pessoal aí quem é o Augusto, da onde que você veio, meu irmão? Eu sou Augusto, sou cabeleireiro aqui em Goiânia, né? Na cidade de Goiânia. Na verdade, que esse podcast vai passar, eu acredito, em Sim. vários lugares. Eu vim do interior de Goiás, de Jussara, uma cidade pequenininha, com 17 anos. E depois disso começou toda a minha trajetória aí nesse mercado da beleza e agora aqui em Goiânia. Boa, maravilha. E, cara, quanto tempo faz, né? Você chegou aqui com 17 anos, mas quanto tempo que você está em Goiânia? Pô, acredito que você é muito novo. Em Goiânia tem... Olha, eu acho que tem 5 anos, não tem muito 5 tempo. anos. Mas Aham. vim de 2018. Você veio em 2018. É, Beleza. Quantos anos você tá hoje, cara? 30. 30 anos. Cara, meu irmão, e como que você consegue, né, desenvolver tudo que você faz hoje ali, por exemplo, dentro do digital? Pessoal que tá aqui acompanhando, no link, tá, desse podcast, inclusive, tá o link pro Instagram do Augusto, pra você poder ver os trabalhos dele, o que ele desenvolve ali dentro. Mas, Augusto, pra gente poder começar, meu irmão, o que que você tem feito de diferente dos outros profissionais que têm te causado esse sucesso todo dentro das redes sociais? Eu acredito que seja o meu posicionamento, né? O meu Sim. estilo de ser. Eu sou uma pessoa que eu sempre fui preocupado no contexto geral das coisas. Sim. Então, eu nunca fui aquela pessoa que falei assim, eu vou só fazer cabelo, vou só fazer uma mechas, não. Eu sempre me preocupei com o que engloba aquele Sim. momento do atendimento. Perfeito. Então, a vestimenta, a entonação da voz, o jeito de falar, o jeito de vestir, Sim. os conteúdos que eu posto, né, nas redes sociais ou nos mecanismos aí de divulgação. Então, isso aí que eu acredito que eu acho que foi o diferencial. Essa Bom. busca constante, né, por melhoria. Não só do profissional, mas como pessoa também. Show, perfeito. Inclusive, cara, você tocou em um ponto, né, em relação a essa questão da preocupação ali com o que você vai passar no digital e tudo mais, e principalmente o que vem junto com o cabelo. E o que eu tenho percebido? Quando nós falamos hoje do mercado da beleza, nós temos muitos profissionais que ainda são bastante resistentes, né? Quando nós falamos ali do digital e tudo mais. E, cara, o que você acredita hoje que pode ser, né, um ponto de virada para essa galera que acredita que ainda o que funciona muito bem é o boca a boca? Lógico que funciona assim muito bem, mas o que você traria, né, para essas pessoas entrarem dentro do digital? Qual a importância de fato delas realizarem isso? Olha, eu acho que o boca a boca ele funciona a partir do momento que você faz o primeiro atendimento, Sim, né? Então, para você fazer aquele primeiro atendimento, você tem que atrair aquela cliente de alguma forma. sim. Então, hoje o meio digital é a melhor maneira da gente fazer isso. Eu me perdi na pergunta. De novo. Sim. No caso, O TDAH, gente, aqui é tenso, viu? fique em paz. No caso, o que você acredita, né, que esses profissionais que ainda são resistentes a entrarem no digital, o que essas pessoas têm que saber de fato sobre o digital? O que elas têm que saber de fato sobre o digital. Meio que para quebrar esse medo e esse receio que elas têm, né? Tipo, não, eu já tenho bastante clientes aqui com a mídia offline e tudo mais. Eu acho que o digital, ele traz uma transparência de quem você é. Por exemplo, hoje, lá no salão, eu tenho uma regra que eu não atendo clientes de porta. Tipo, Sim. cliente que bate na porta e fala, eu quero Sim, fazer tem horário isso. agora. Eu não atendo, eu não faço isso. Eu Sim. prefiro clientes que já conheçam a minha história, conheçam quem eu sou e como é a minha conduta, né? O meu jeito de trabalhar e de ser. Show. Então, quando você se posiciona no digital, as pessoas, as clientes, elas começam a conhecer como você é, como você trabalha, e aí você filtra o tipo de pessoas que você quer atender. Sim, perfeito. Porque hoje, a maior parte da minha vida eu passo dentro do salão. Sim, Então, é poucas horas em casa e o restante todas no salão. sim. Então, dentro do salão, é o único momento que eu tenho para adquirir cultura, para adquirir conhecimento, para fazer amizades, para ter aquele momento ali gostoso e criar, né, laços de amizade. Sim.
Então, se eu permito que qualquer pessoa entre, que todos os tipos de pessoas tenham acesso, se eu não filtro, né, os tipos de clientes que eu quero, se torna um ambiente tóxico, se torna um ambiente com clientes que reclamam, clientes que vai Sim. ali para buscar confusão, sabe? Uhum. Então, quando você se posiciona, você consegue atrair pessoas ali com a mesma vibração que você. Então, você tem um atendimento assim, o dia a dia é muito mais confortável. Boa, maravilha. E, cara, pegando justamente essa questão de posicionamento, né, que você tem trazido aqui bastante para esse nosso bate-papo. Cara, o que define posicionamento para você e o que você acredita, né, de fato, que um profissional precisa fazer em relação a posicionamento? Porque a gente tem profissionais hoje, eu diria que de todos os estilos, né? E, pô, cada um com a sua vibe, com a sua forma ali de desenvolver. Mas o que seria talvez um ponto em comum de posicionamento para todos os profissionais que querem ter sucesso, seja ele na parte técnica, seja ele na parte ali do time, né? O que significa posicionamento para você? Pergunta basicamente essa, Tá. para sair uma pergunta limpa aí. Olha, posicionamento pra mim, eu acho que é você mostrar pro outro, né, como é Uhum. a forma que a sua conduta de ser, de agir. Sim, Tipo, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não faço cabelos extremamente loiros. Eu sim, não faço isso, eu faço loiro, alguma coisa ou outra ali, em clientes que já tem uma base muito clara. sim, Então eu me posiciono no Instagram o tempo todo, eu não faço cabelo loiro em raiz muito escura, não faço cabelo loiro em raiz muito escura. Então isso vai criando o posicionamento de o Augusto faz cabelos mais iluminados, o Augusto uhum, tem esse tipo de técnica. Então o posicionamento é você posicionar ali o que você é, o que você gosta de fazer e o que você se sente bem e confortável em fazer. sim, Porque o maior erro das pessoas, né, dos profissionais, é aceitar muitos desafios. E tem desafios assim que não podem ser aceitos, né? Tem desafios assim que colocam em risco a sua carreira. Você sim, pode danificar um cabelo, você pode fragilizar. Então, posicionamento é você definir ali, eu vou até aqui, eu sou assim, esse é o meu jeito de ser. show, E eu procuro clientes que gostem disso. É o que perfeito. faz sentido. Eu acho que pra mim posicionamento é isso. Boa, maravilha. Então, no caso, nem todo desafio é válido, né? Ou nem Nem todo todo, desafio é para nem mim. todo desafio é válido. Tem Sim, desafio que é risco sim, e não é um desafio. Então, tudo que envolve muito risco, eu já não faço. Uma sim, coisa é você desafiar o cliente, olha, eu quero esse cabelo, cabelo diferente e tal. Ah, a base dela permite, esse cabelo permite. É um desafio, vou fazer. sim, Agora, outra coisa é cliente tá com cabelo frágil e você pensa que desafio é conseguir fazer esse cabelo frágil ficar loiro. Isso não é desafio, sim. isso é um risco que você está colocando sem necessidade. E às vezes o dinheiro que ela pagou ali você vai ter que devolver muito Sim, mais caro. total. Inclusive, cara, eu acredito que até. Acredito não, né? Tenho certeza, essa questão de posicionamento. Eu vi até esses dias uma conversa. Pessoal ali que fica gravando aqueles vídeos, reagindo a conversas do WhatsApp, no TikTok. Você já viu isso? Já vi. Tem uma galera que faz isso. E aí, cara, eu vi esses dias, próximo ao Natal, que foi até uma pessoa que mandou uma mensagem pra cabeleireira dela e aí disse que queria fazer um cabelo lá que era, pô, um negócio assim super loiro, Uhum. né? Bem, bem claro mesmo. E a cabeleireira falou pra ela que não tinha como. Não, não tem como. Ela, não, então eu vou arrumar outra cabeleireira. E a cabeleireira falou pra ela, pô, então beleza, vai lá. E aí ela foi, passou um tempo ali, ela volta com o cabelo todo danificado para a cabeleireira poder resolver. Então acredito que a questão de posicionamento pegando nessa parte, né, da firmeza com a cliente, é até isso, porque pô, é o seu nome que tá em jogo, é o seu trabalho que tá em jogo. Não é porque a Exatamente. cliente tá falando o que quer que você faça que você vai E não tem fazer. esse negócio, eu assino o que você pedir, não resolve. Sim, Quando o cliente, quando ele entra na justiça, na lei do cliente, né, no Código de Direito do sim, Consumidor, aí envolve psicológico, envolve um monte de coisa que aí invalida aquele contrato ali, que é um sim, contrato de gaveta, que não existe isso. total. No final das contas Então, você assume tudo. exatamente, a gente acaba assumindo tudo. Então eu falo que é isso, tem que diferenciar risco de desafio. Sim. Desafio ótimo, te faz um bom profissional, né? Uhum. Porque não é a facilidade que te transforma, são os desafios. Sim. Agora, risco não, já é opcional, aí eu não corro muito risco, não. Bom, perfeito. Inclusive, Augusto, pegando aqui, cara, uma deixa, eu vou sempre trazer aqui pra mesa algumas questões que eu tô vendo muito acontecer, né? Até porque todo o meu público também são profissionais na área da beleza. E esses dias, inclusive, né, o próprio Alisson, ele me encaminhou um vídeo que era justamente ali de uma galera, não vou citar nomes aqui, mas são profissionais excelentes, né? A galera, pô, gigantesca ali, eu costumo dizer que é a velha guarda. Né, da área da beleza, são os caras sensacionais. Só que eles falavam, cara, justamente ali um ponto, e aí eu quero entender, né, obviamente, o que você acha sobre isso, porque eu posso dizer, claro, que você é um profissional da nova geração,
né? Um profissional aí da nova geração, totalmente antenado com o digital e muito bem posicionado dentro disso. Que era o seguinte, cara, esses profissionais, eles falavam que não dá para um profissional crescer realizando, né, com uma especialidade só. Segundo eles, o cabeleireiro tem que fazer tudo. Né? E aí, qual é o ponto, cara? Hoje, né, para o mercado que nós estamos hoje, qual é a sua visão sobre isso? O cabeleireiro, ele tem que fazer tudo? Ou ele tem que escolher uma arte para ele poder segmentar, nichar e focar naquilo? O que Eu você acho acha? que funciona assim. É, toda carreira, toda profissão, Uhum. existe um conhecimento global dentro daquilo. Sim, Suponhamos que você se forme em medicina. sim. Você tem que saber tudo da medicina, mesmo Uhum. que lá no finalzinho você vai fazer só uma dermatologia. Só, Sim, não só. Mas mesmo que lá no finalzinho você vai fazer dermatologia. Então você não vai mexer no coração, você não vai mexer em nada do restante do corpo. Mas sim, você precisa desse conhecimento para entender o funcionamento de uma única coisa. sim, Então, o que eu acredito que eles quiseram dizer é que hoje os profissionais, eles estão se especializando em mechas. sim. Mechas, 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 Só mechas. faz Só mechas. faz mechas. Uhum. Então, eles pegam aquelas modelos, né? As modelos bonitinhas, dos cabelos legais, cabelo que abre fácil, aquele cabelo Sim, grande, cabelo assim que não é um cabelo que existe de forma comum, né? Não é a sim. realidade dentro do salão. Uhum. Então ele se posiciona, né, na internet o tempo todo, fazendo esses cabelos maravilhosos, Sim, cabelos com base boa. E quando aparece clientes, né, que é a realidade, para sim, correção, com cabelo frágil, com cabelos que têm difícil descoloração, tintura de fios brancos, a maioria não sabe conduzir, não sabe sim. fazer um atendimento interessante, não sabe dar um resultado. Uhum. Então acho que o que eles quiseram falar é que hoje as pessoas estão se. Eu faço mechas, faço mechas. Eu já tive profissionais que, por exemplo, fazia só alisamento, mas se você pedisse para fazer uma escova, a pessoa às vezes não sabia. Sim, Eu falei, olha, não dá, não funciona. Eu preciso de uma pessoa que saiba fazer tudo, mesmo que não faça, porque sim, quando precisar, a pessoa tem que saber fazer. sim. E Tem que entender, tem que ter a base, né? tem que ter a base científica, porque o cabelo é ciência, é matemática, é química. Sim. Então, descolorir um cabelo, encontrar o fundo de clareamento e jogar um tonalizante é tranquilo. Uhum. Agora, se esse cabelo muda o pH, muda a estrutura ali, você fez o teste e passou, mas durante o procedimento, se ele Sim, muda do nada, como que você vai conduzir? sim, Então, hoje eu friso muito isso na minha equipe, eu friso muito isso no meu Instagram. Conheça o cabelo, faça estudos científicos, não foca só em mechas, foca no todo, o que que é o cabelo, o que que é o DNA, né, a medicina do sim, cabelo. sim, Então, total. Toda seja a um médico, estrutura, né, de fato. exatamente, seja um médico e conheça o cabelo desde o bulbo até o final, mas aí escolha sua especialidade, mas não deixe os outros conhecimentos de lado. Bom, perfeito. Então, no caso, escolhe a sua especialidade, aquilo que você vai buscar o destaque de fato Uhum. dentro do mercado, mas é necessário que se entenda tudo, né? A base. É necessário que se entenda tudo. Eu, esses dias, né, eu fiz uma mentoria e aí fui falar da estrela de Oswald, que Uhum. é um desenho que explica as cores de todos os produtos, de todas as colorações. Sim, E aí, durante a minha mentoria, eu aprendi uma forma de uma mistura de cores que eu não conhecia. sim, Então, na hora que eu mexi assim, eu falei, nossa, eu não sabia que isso fazia isso. sim. Então, é uma coisa que tem 12 anos de profissão. E eu ainda não sei tudo, então o tempo todo às vezes eu aprendo comigo mesmo, Sim, o tempo todo. mas não é só mechas, Boa, não inclusive dá. quando você tá ensinando, né, outras coisas Inclusive quando tô ali. ensinando, que foi o que aconteceu, eu achei Show. bem interessante. Pô, maravilha, cara. E aproveitando, né, que você falou aí da mentoria, como é que funciona essa mentoria? Foi algo esporádico que você fez? Como é que funciona isso? Então a mentoria, ela é para aquela pessoa que já é cabeleireiro, né, que já faz mechas, Uhum. mas tem muitas inseguranças. Sim, Às vezes não tem segurança no atendimento, não tem segurança em como conduzir um teste de mecha, uhum. como conduzir uma avaliação, como Sim, dizer não, como dizer sim, né? Ela passa um dia inteiro comigo e mais duas modelos, né? Mais uhum. dois tons, Sim, duas especialidades. E aprende, é o dia inteiro para ela. Ela me perfeito. questiona tudo o que ela quiser. E ela vai acompanhando o seu dia de atendimento. Vai acompanhando o dia de atendimento que foi feito para ela. Sim, Então, a mentoria é baseada no que ela faz, né? perfeito. Ali no primeiro contato, eu peço para ela mandar um texto sem limite de caracteres Uhum. e ela fala tudo, tudo que ela tem medo, tudo que trava o crescimento dela, todas as dúvidas. E a mentoria eu crio em cima da dúvida daquele aluno. Show, maravilha. Então, ó, aproveitando a minha cola aqui, cara, deixa eu te fazer algumas perguntas, né, que eu até coloquei aqui. Primeira delas,
que, inclusive, eu acredito que isso acontece muito, tá? E eu recebo sempre ali esse tipo de questionamento ali no Instagram, que é o que atrapalha, né, o crescimento de um profissional, além da falta de técnica de excelência. A gente Uhum. comentou um pouquinho disso aqui, né? Mas, Sim. na sua visão, o que atrapalha? Além da parte técnica, o que atrapalha um Além da profissional parte de ter técnica, sucesso? eu acho que é a postura. É a Sim, postura, é a forma com que você se posiciona para o cliente. É sim. a forma como você conversa com o cliente, como você se apresenta, né? Uhum. Existem vários discursos na internet, né, falando sobre. Geralmente tem uns videozinhos. Essa pessoa veste assim, ela cobra tanto. Essa pessoa veste Sim, assim, ela cobra tanto. E as pessoas começam nos comentários: ah, mas já fizeram uma coisa errada se vestindo muito bem. sim, Mas não é sobre isso, né? Sobre. Não é uma regra universal de todas as coisas. Mas é aquilo. Para você atrair a primeira vez, você tem que ter uma boa imagem. É a sim, imagem que atrai, é o seu posicionamento, é como você fala. Depois daquele primeiro momento, aí sim entra a sua técnica. Então você tem sim, que ter uma técnica boa para juntar. Tem uma imagem bacana, tem um posicionamento legal, mas eu também tenho resultados bons. Então não sim. adianta ter um e faltar o outro, faltar Perfeito. um e ter o outro. É um contexto, né? Hã? É um conjunto, né? É É um um contexto ali. conjunto, isso, é um conjunto que forma ali aquele profissional de excelência. Bom, Então eu acho que é isso, a postura, forma de falar, dicção, entonação, show, tudo perfeito. isso. Inclusive, porque tem um ponto que é muito comum dos profissionais que ainda não entenderam, né, de fato, essa questão da postura, de posicionamento que a gente está Sim, colocando bem aqui. E o que eu percebo? Geralmente, a objeção principal desses profissionais é justamente essa. Não, mas eu tenho que saber fazer de cabelo. O que adianta eu ser muito bom aí no marketing, na internet e não entregar um resultado? Pô, só que a gente não tá falando de você não entregar um resultado. não é exatamente, não tá Aham. falando de não entregar. Sim, a Tá gente. falando de atrair mais pessoas para mostrar Exatamente. quem você é. Sim, total. Então é você utilizar essa parte do posicionamento do marketing para você atrair mais pessoas, porque pô, você já é bom. Tecnicamente Exatamente. você já é bom, então nessa parte de atração, né, de comunicação também precisa se tornar, Sim. né, porque senão acontece, inclusive, recentemente, né, um caso que eu até gravei um vídeo lá no meu Instagram, pô, deu uma repercussão muito grande, que foi um vídeo sobre uma moça, né, que gravou um vídeo falando do atendimento de um determinado profissional, que, pô, tá super estourado também, mas ela foi lá realizar um atendimento com esse profissional e, pô, marcou pra 1 hora, ela esperou 2 horas, depois o profissional ainda foi super ríspido, né, ali com ela e tudo mais. E aí é justamente isso, cara, não é a gente ter uma coisa boa e outra ruim. Não, é tentar ser o melhor possível dentro das suas condições. Sim, total, exatamente isso. Ó, passando aqui então, meu amigo, para outra pergunta, que é em relação aos profissionais que acreditam já saber o suficiente. Pô, isso aqui é muito comum, né? Como eu tava te falando antes da gente começar a gravar, a gente sempre faz muitos cursos, né, presenciais, inclusive, e sempre tem isso. São aqueles profissionais que eles já acreditam saber o suficiente e aí eles acabam parando de investir porque, pô, não, eu já sei tudo sobre cabelo. Eu já sei tudo, eu não preciso de mais. Qual é a sua visão sobre, né, os profissionais que têm esse tipo de atitude? Pô, já investi até aqui, eu já conheço muito bem e beleza, não preciso fazer mais. Eu acho que geralmente esses são aqueles que ficam na telinha do celular criticando o coleguinha que tá Sim. crescendo e ele tá, poxa, eu tenho tantos anos, Aham. esse menino tem 5 anos e já tá assim, eu ainda tô aqui. Sim. Então esse geralmente é o público, né, que critica. Eu já fui muito criticado em Goiânia pelo Sim, eu crescimento imagino. que foi rápido. Uhum. Então, porque eu cresci muito rápido, não era pra eu ter não é comum ter essa carreira, não é Sim. comum ser Nessa procurado por velocidade, né? tantas pessoas conhecidas assim, ser um profissional tão novo, mas Sim. aconteceu. Uhum. Então, lógico que tem muitas relações com isso que fez acontecer. Mas é a minha conduta mesmo, a minha sede de conhecimento, a minha sede Sim. de inovação, eu sempre fui assim. Sim. Então eu sempre fui uma pessoa, olha, tá fazendo vídeo assim, vou fazer assim. O pessoal tá dançando, vou dançar. O pessoal tá fazendo vídeo cômico, vou fazer vídeo cômico. Sim. Então, eu sempre acompanhei as tendências. Sim. Lógico que eu nunca perdi a minha essência, né? Eu nunca mudei a medula ali da coisa de quem eu Sim. realmente sou, de como eu realmente trabalho. Mas eu sempre tentei agregar todas as formas ali. E isso entra naquele negócio, né? Às vezes a pessoa só deixa pra fazer algo
quando o faturamento cai, quando já não tem mais clientes, quando tá com a agenda muito vazia, e Sim. aí ele quer correr e fazer alguma coisa. E Uhum. aí ele fica nesse sobe e desce a vida inteira. Sim. Eu sou aquele perfil assim. Mesmo eu tendo muita cliente, mesmo eu estando com a agenda muito lotada, eu tô com o meu tráfego, eu tô com o meu marketing, eu tô criando conteúdo o tempo todo. Sim. Porque é muito melhor a cliente mandar, não ter horário e ela agendar para daqui 15, para daqui um mês ou 2 meses, Sim. do que eu ficar desesperado lá na frente atrás de cliente de faturamento e não conseguir. É Sim, muito mais perfeito. bonito para sua carreira, inclusive. Sim, total. E, inclusive, cara, isso é muito comum. A gente tem bastante profissionais que eles são reativos, né, e não proativos. Só Isso. age quando a água bate na bunda. Quando o negócio aconteceu e tá desesperado. Sim, Ano passado, eu fui assim um tempo. sim, Ano passado eu fiz um propósito comigo mesmo. Eu falei, esse ano eu não vou fazer promoção. sim. Eu Eu sempre até assisti o seu vídeo sobre isso. Eu sempre fiz muita promoção, assim, quando o negócio esquentava, eu ia lá, corria e fazia uma promoção. Sim, E eu falei, esse ano de 2023 eu vou fazer conteúdo o tempo todo, mesmo quando eu não quero, porque criar conteúdo não é sobre querer, não é sobre, não tô com vontade de postar o meu jantar, não tô com vontade de postar esse cabelo, não é vontade, é um trabalho constante. sim, Infelizmente, ser empreendedor, ser um artista, né, mesmo que de cabelos, é um trabalho 24 horas. sim. Então, você tem que gerar aquela coisa, eu não lembro a palavra agora, mas quando você se torna íntimo do seu cliente ali no Instagram, Sim, você se apresenta e você se torna íntimo, e aí ele sabe, às vezes eu esqueço as palavras. sim. Mas no caso, Como que é a é ter palavra? aquela proximidade com você, né? Gera proximidade. Sim, Essa perfeito. proximidade é mais fácil dele virar cliente. Sim, Então E aí, em 2023, eu fiz isso. Eu falei, vou falar de mim o tempo todo, vou ficar perto do meu cliente, dos meus seguidores o tempo todo, vou fazer tráfego o tempo todo, vou fazer marketing sim. o tempo todo. Consegui. Cheguei até o dia 31 de dezembro e sem fazer uma promoção. Show, E que aí deu certo. E maravilha. esse ano vai ser do mesmo jeito. Bom, perfeito, cara. Inclusive, pegando essa questão de promoção, né, até mesmo pra galera que talvez está aqui nos assistindo e que fazem, né, bastante promoção, o que que você acha em relação a esse processo de promoção? Por que que pra você, quais são os pontos positivos, às vezes, de fazer uma promoção? Quais são os pontos negativos? Como que isso impacta na sua imagem, na marca do seu salão? Ó, eu acho que promoção, ela entra em dois motivos. Uhum. Ou quando você quer apresentar algo para o Sim. público, ou quando você quer movimentar algo que está parado e não está funcionando. Sim. Por exemplo, vou lançar uma coleção Summer. Vou Sim. lançar essa coleção. Então, gente, para eu lançar essa coleção, eu preciso ter cabelos para postar depois no perfil, para a pessoa Sim. saber o que é o Summer. Uhum. Então, aí você pode lançar uma promoção, 5 vagas para a promoção Summer, em Sim. tal valor, depois volta para o valor normal. Uhum. Você lançou ali uma coleção, ótimo, legal. Isso, às vezes também, dependendo do seu nível já de clientes que você tem, às Sim. vezes nem precisa. Uhum. Quando você vai abrir o seu salão, né, ou a sua empresa, a sua loja, qualquer coisa, uma promoção é bem-vinda. Perfeito. E o segundo ponto que a promoção é interessante é quando alguma coisa não está saindo. Por exemplo, eu sou um profissional colorista. Sim. O meu corte, ele sai, mas não é tanto. Uhum. Eu acho que essa semana eu quero que o meu corte saia bastante, não é o meu foco, mas eu preciso. Então, Sim. faz sentido. Ou eu tenho um produto, um condicionador, uma coisa ali que eu preciso sair. Aí sim, promoção. Agora, se você tem o seu produto high ticket, né? Aquilo que é o seu, que tá saindo a todo momento, não vale a pena a promoção. Sim, Acho que perfeito. queima. Acho que Uhum. mais te queima do que te ajuda. E aí fica aquelas clientes esperando. Ela sabe que daqui 15 dias, daqui um mês vai promoção. Sim. Ela fica, vou esperar. Não vou agendar agora, vou esperar. Sim. E aí a gente entende o lado dela, mas assim, o nosso lado tem que ser em primeiro lugar. Tem Sim, jeito. sim, total. E inclusive, né, se torna aquela questão de que você para de vender no preço original e você só vende no preço de promoção. O Exatamente. preço de promoção se torna, né, o novo preço normal. Se torna o novo preço normal. E às vezes você já tem algumas clientes agendadas, e aí você lança sua promoção. Uhum. E as que estão agendadas mandam mensagem. Sim, Eu tenho esse da promoção ainda, eu quero fazer esse da promoção. sim, E aí você perdeu naquilo que tava ali. sim, perfeito. Então, tem que ter a hora certa pra tudo. Chega um momento que você tem que parar com essas coisas de promoção e bonificar. Melhor você bonificar.
Sim. Ó, você ganha um retorno, ganha isso, ganha um brinde, ganha um corte. Sim. Aí sim funciona. Bom, perfeito. E inclusive, cara, até mesmo pegando, né, já pra gente trazer uma estratégia pra galera começar a aplicar amanhã com as suas clientes. Essa questão do retorno é algo que funciona muito bem até mesmo pra gente agregar valor, né? Ali no seu trabalho, pra cliente voltar um outro dia, ter a possibilidade de você talvez vender um outro produto, um outro serviço pra ela. Como que você faz hoje o retorno dentro do seu salão? Ou melhor, né, até pra reformular essa pergunta, o que que é o retorno? Tem 2 retornos. Tem aquele retorno que você já vende junto, né? Que é aquele retorno que você fala assim: olha, eu gostaria que você fizesse a primeira lavada aqui no salão, com adicional de tanto, você agrega, adiciona um tratamento, ou você mesmo adiciona ali no pacote mais retorno. Sim. Quando ela vai pro salão, vai pra lavar, você tem segurança de ver se tudo deu certo. Se às vezes ela tá ali, ela compra um outro produto, faz a Sim. unha, faz um tratamento. Então, esse eu não faço por falta de horário mesmo. Eu não consigo Sim. fazer esse retorno assim, falar, ó, daqui 3 dias eu consigo. Ainda não consigo por falta de tempo. Sim. Mas é muito bom. E o outro retorno é aquele que pode ter dado algo errado. Então, por exemplo, a cliente fez o cabelo e chegou em casa e ela não gostou. E Sim. tá tudo bem, porque luz do salão engana muito. Luz do salão às Sim. vezes engana até a gente. Então você tem que ser aquela pessoa, tem que ser aquele profissional que deixa a cliente confortável pra te mandar uma mensagem e falar que não Sim. gostou de algo. Porque é melhor ela te mandar falar que não gostou de algo e você consertar aquilo em 15 minutos, normalmente é muito rápido, do que ela ir em outro profissional, correr o risco de você não ser bem falado lá Sim. e ela nunca mais voltar. Sim. Então, eu tenho clientes, eu sempre deixo claro no meu store, no meu Instagram, deu uma manchinha, deu um negócio, não tá satisfeita com a cor, a franja tá laranja, que é uma coisa Sim. comum, manda mensagem. E não tem custo nenhum, Sim. nada. Tem profissionais que às vezes vêm e cobram a escova. Também não cobro nem a escova, por quê? O cliente tá perdendo mais um dia dela, ela tá se deslocando até ali. Eu preciso escovar pra ver se deu certo, então não Sim. cobro nada, porque o erro Perfeito. foi meu. Sim, total. Então esse retorno é uma das coisas assim que mais traz credibilidade. Sim, e justamente isso, né? Porque quando dá algo de errado no cabelo, e isso eu percebo muito, qual geralmente é a postura do profissional? Que shampoo você Infelizmente. usou? Você usou Pantene? Exatamente, Aí ele, fica que, aquela ele quer coisa. atribuir a culpa ao cliente. É, não pode. Sim, Não é. total. E aí, a gente tem do outro lado o seguinte: o profissional que quer atribuir a culpa ao cliente, e aí vai ficar aquele negócio chato, a cliente vai ficar desconfortável, chances dela ir em outro profissional, e como você disse, né, o trabalho de ficar mal falado é muito grande. E por outro lado, nós temos os profissionais que têm a exata atitude que você tem. Né, pô, vem aqui, vamos resolver, você resolve. E, cara, não tem nada melhor pra você do que uma cliente que teve um problema e ela viu que você resolve. Viu que é simples, viu E que viu que é simples. menos. E às vezes a pessoa, né, os profissionais até falam também, mas foi isso que você pediu. Mas de um tempo pra cá, assim, eu comecei a analisar mais a fala da cliente. Sim, Então eu entendi que nem sempre o que ela pede é o que ela quer. sim. Então tem muitas clientes que às vezes eu aprendi isso errando. Uhum. Uma cliente falou: olha, eu quero Só antes de você falar. Ah. Ele aprendeu errando, tá? Então você já presta atenção pra você não errar na mesma coisa. A Vamos lá. cliente, ela queria uma morena iluminada, Sim. só que ela falou que queria uma morena iluminada bem clarinho. O clarinho, pra nós cabeleireiros, é o clarinho loirinho. Sim, né? bem claro mesmo. Isso. E aí ela falou: não, mas eu quero clarinho, eu não vou nem te mostrar foto, que eu sei que fica diferente. Eu falei: não, então tá bom. Eu entendi que ela queria poucas mechas, só que mechas clarinhas. Sim. Eu falei: olha, eu nem gosto, mas se ela quer... Vamos fazer. E aí, quando eu terminei, ela... Nossa, eu tô loira, eu queria clarinho. Eu falei: clarinho? O que é Aí clarinho? eu fui mostrar umas fotos pra ela. E o clarinho que ela quis dizer é que é mais escurinho, Sim. mais fechadinho, mais levezinho. Sim. Então que esse é o era clarinho ela da cliente. Era clarinho, mas era pra mudar pouco do cabelo dela, Isso, né? exatamente, um clarinho menos visível. Sim. Eu falei: não, então você quer escurinho, não é clarinho. E aí eu tonalizei, foi difícil, porque eu tive que fazer devolução de pigmento, um monte de coisa pra funcionar. Mas deu tudo certo, ela entendeu que ela não se comunicou tão bem, mas ela não tem culpa, porque ela não é Sim. profissional. E ela não sabe. Não. Uhum. E aí deu tudo certo. Então quando a cliente fala: eu quero clarinho, eu falo: clarinho como? Eu mostro foto. Sim. Então eu sempre mostro tipo 3, 4, deixo claro que não vai ficar igual, Uhum. mas é uma referência pra eu entender o que agrada a ela. Sim. Então ali eu sei que ela não gosta de dourado ou que ela não gosta de acobreado, que é a Sim. maioria do medo das pessoas, é esses 2 tons. Perfeito.
E é basicamente isso. Então, retorno, eu amo. O cliente mandou mensagem, olha, eu não gostei disso. Pode vir. Sim. Tem que eu faço, tem um custo nenhum. Uhum. Eu prefiro que fale. Sim, perfeito. E, inclusive, cara, dá pra gerar muito conteúdo com isso, né? Exemplo, a cliente, ela chegou pra poder fazer o retorno de alguma coisa, você consegue ainda gerar credibilidade com o seu trabalho realizando isso. Sim, Né? eu posto isso, eu sempre falo. Sim, total. Eu comecei a postar isso agora, porque assim, às vezes quando você tá começando, é difícil você postar que você errou, Sim. porque você fica meio sentido, você fica meio com vergonha. Sim, acho que vai dar uma descredibilidade, né? Se é que Isso, essa palavra existe. exatamente. E aí hoje, como eu já tenho um nome muito bom, Sim. eu comecei a arriscar um pouco mais nessas questões de falar muitas verdades do que acontece dentro do salão. E melhorou o meu faturamento, melhorou o Sim. agendamento e a credibilidade. E umas 2 clientes mandaram, né, no meu direct nesse dia, falou: nossa, eu fiz o seu cabelo, eu fiz cabelo com você tal dia, tal mês, e não falei nada que eu fiquei com vergonha de vocês acharem ruim. Uhum. Desse jeito eu peguei E e isso é muito repostei. comum, né? Eu falei, gente, não tem vergonha, você pagou, não é barato. Sim. Até os cabelos mais baratos não é barato pra dar, Sim, pra com dar toda errado. certeza. Então, é um investimento, é caro, é um dia perdido pra você não ficar satisfeita. Manda Sim. mensagem que eu arrumo. Sim, total, cara. É igual, até fazendo aqui uma comparação, né? É um ponto que eu passo muito pros meus clientes, sejam eles de consultoria, sejam de tráfego e tudo mais. É que é o seguinte, cara. Os meus mentorados e clientes que mais têm resultado são aqueles que mais estão próximos de mim. O tempo todo, tirando dúvida, me mandando pergunta e tudo mais, né? E aí as pessoas às vezes falam exatamente isso. Não, pô, John, mas, cara, às vezes eu não mando mensagem porque é uma coisinha aqui à toa e eu não quero te incomodar. Eu falo, pô, que me incomodar? Você tá me Manda pagando. Exatamente. Você tá me pagando, pô, não tá me incomodando. Qualquer coisinha manda. Sim, total, porque é realmente isso que faz a diferença, né? E até um ponto, só pra gente poder. Uma questão, né, fora aqui, inclusive, do que eu quero te perguntar, mas que aconteceu recentemente, cara, lá no meu próprio Instagram. Eu postei um conteúdo que era uma moça, né? Ela gravou ali basicamente um vídeo e trazendo aqui o vídeo pra vocês, que era basicamente assim: ela aparecia no vídeo. Acabou o cabelo, e aí a cabeleireira falou que ficou lindo o resultado e tudo mais, ela também gostou. E aí ela falou assim, eu vou passar só um batom aqui pra gente poder fazer os conteúdos. E aí a cabeleireira, não precisa não. E aí, tipo assim, ela ficou, ué, mas você não gostou? Não precisa. Ela, pô, mas nem um rios, né? E aí... Ela ficou pensando, nossa, será que meu cabelo não ficou bom? Exatamente, aí no finalzinho ela pergunta, mas não ficou bom não? Ela ainda pergunta isso, mas... E aí, o que eu percebi, cara? Eu postei a análise desse... né? Eu postei esse vídeo e aí, obviamente, fiz ali uma análise, né, em cima desse conteúdo. E, cara, o que deu de profissionais falando como se a cliente estivesse errada, né? Pô, mas a gente tá cansado, não tem que postar tudo, a cliente tem que entender. Um monte de cabelo comentando isso. De cabeleireiro, né? Por outro lado, esse vídeo meu, cara, ele, pô, desmontou de comentários das clientes. E as clientes falando assim, ó, nossa, eu fui num salão que ele postava o cabelo de todo mundo, eu achei o meu resultado lindo, só que ele não postou o meu, eu fiquei super chateada e acabei não voltando mais. Aí uma outra postando que a cliente sempre tirava foto dela, em determinado dia a pessoa não tirou, quando ela chegou em casa ela foi ver que o cabelo dela tinha ficado todo manchado, né? Então várias clientes comentando o quanto elas ficam sentidas quando o resultado delas não é postado, né? Ou melhor, quando elas não são valorizadas, né? Elas não se sentem valorizadas dentro do perfil. E aí, por outro lado, eu vi um monte de profissionais cabeleireiros falando que isso é uma questão ali de... não vou ter a palavra, mas frescura, né? Basicamente, uma frescura da cliente, não precisa postar de todo mundo, o que vale é o resultado tá ali no cabelo, tá legal. E, cara, qual é a sua ideia sobre isso? Essa questão de postar realmente a cliente, tem que postar todas as clientes, ou... lógico, né, que eu sei que, pô, talvez nem todas as clientes vão pro feed, né, mas, pô, algumas nos stores, outras no Reels, outras no feed. Qual que é a sua visão em relação a isso? A postar o conteúdo? Tem que postar todo mundo, não posta? Como é que funciona? Olha, eu já fui muito preso a isso também. O que eu penso, né, o que é a minha visão sobre isso? Quando a gente pega um cabelo, ele é uma tela, né, que a gente vai pintar. Diferente de um artista plástico, né, que pega telas toda, ele escolhe a tela, pega a tela do tamanho, no material que ele quer, nós recebemos a tela ali na hora. Sim. Então tem telas que a gente vai conseguir fazer alguma coisa, não é o que a gente gostaria de ter feito, Sim. mas a cliente prefere fazer alguma coisa do que não fazer nada. Sim. Então tem telas, cabelos, que não são cabelos
que dão cores incríveis, tem cabelos que não dão fotos incríveis, Uhum. né? Não tem cabelos que não é uma tela incrível. Sim, E você não perfeito. vai negar o atendimento para uma cliente só porque ela não tem o cabelo mais saudável do mundo. Sim, Você vai atender ela porque é ético, ela precisa do cabelo, você precisa dela, você precisa desse dinheiro, você vai entregar o melhor que você puder ali para aquela sim, cliente. Mas isso não quer dizer que o cabelo dela ficou um cabelo incrivelmente fotográfico. sim. Então, eu acho que as clientes elas têm que entender, acho que tem que ter talvez uma noção Uhum. de eu olhei meu cabelo tá lindo. Mas é Sim, um cabelo que tá lindo para uma foto, é um cabelo que sim. tá fotográfico. É um Eu, cabelo, talvez, comercial, né? A é um palavra cabelo até. comercial, Uhum. não é nem sobre rosto. Eu Sim, no meu Instagram, se você olhar, tem rostos de todas as idades, de todos os jeitos. Eu não tenho essa de postar modelo padrão. Eu acho sim. que eu nem tenho modelo padrão no meu Aham. Instagram, não tem nenhuma. Sim, Às vezes, quando aparece clientes gordas, eu faço questão de mostrar o corpo dela inteiro, mostro as sim, dobras, mostro tudo. Porque eu sim, gosto que a pessoa se sente confortável. sim. Sabe, por exemplo, às vezes você olha para uma barbearia e você só vê pessoas brancas, por exemplo, de cabelo Sim. liso, pessoas brancas de cabelo liso, homens padrões. Uhum. Eu não vou porque eu penso, ele não vai saber cortar meu cabelo, Sim. ele não sabe fazer um cabelo afro, é Uhum. diferente. Então eu fico pensando isso. Sim. Então eu posto todos os perfis de clientes possíveis, mas desde que o cabelo seja um cabelo comercial pra mim. Sim, O que eu tô total. postando não é pra divulgar ela, não é pra Uhum. agradar ela. Eu Sim. tô postando pra atrair mais clientes. Sim, pra É trazer só mais isso. pessoas É um ali. interesse, nada mais. Sim, Não é total. porque eu não gostei dela, porque eu não gostei do rosto dela, não. Tem que ser um cabelo comercial. Sim. Ou eu posso, senão. E às vezes eu também nem os comerciais. Às vezes eu tô tão cansado Aham. porque você faz 4 clientes por dia. Sim. Pra você postar uma foto legal, você tem que maquiar. Não Sim. dá pra. Né? Posta nem eu me apareço sem base no Instagram. Uhum. Então, se você coloca uma foto ali de um cabelo sem realçar com a maquiagem, um blush, não fica tão incrível, o Instagram não entrega pra Sim. todo mundo. Sim, perfeito. O Instagram é Ele muito preocupado com essa qualidade visual, de né? estética, Sim. diferente do TikTok. E aí, como que eu vou ter tempo para maquiar as 4 clientes, né? Uhum. Essas 4 clientes não vão querer pagar o valor do maquiador, não Sim. vão querer pagar uma maquiagem. Eu não posso pagar um maquiador para maquiar todas. Uhum. Então nem sempre eu posto. Às vezes eu posto uma foto por semana. Eu tô postando mais eu mesmo, mais Sim. falando, mais gravando, mais um cabelo ali mostrando técnica. Parei de postar um pouco pessoas. Boa. Inclusive, cara, esse é um ponto, né, em relação. Você acabou de comentar que você tá postando mais você. E eu percebo que quando nós temos, né, o próprio profissional, quando ele aparece, em sua grande maioria das publicações dele, o engajamento dele fica até maior com ele aparecendo, Sim. né? E aí, cara, até traz um outro ponto pra gente que se torna, entre muitas aspas, né, mas mais fácil para o profissional produzir conteúdo. Principalmente aqueles que estão começando, né? Porque às vezes o profissional acha que ele tem que ter super modelos ali pra tirar foto e tudo mais, mas pô, não, às vezes é ele gravar um vídeo. Às vezes a sua fala, ela gera mais credibilidade do que uma mulher bonita, uma Sim, modelo, perfeito. né? Um modelo padrão ali. Uhum, Então, eu já tive fases de postar só menina bonita. Eu queria sim. fazer isso. Eu tive uma fase que eu tentei tudo, que todo Uhum, mundo no Brasil tentava. Fazia. Mas eu sim, não ficava satisfeito. E eu olhava o feed do Romeu Felipe, que ele é um dos maiores, né, sim, hoje. Eu falava pra ele, só posta foto. Eu não vou postar mais story meu. Aí eu sim. comecei a postar só foto. Aham, Eu falei, nossa, não é eu. E aí depois eu segui outro. Aí eu sim. falei, nossa, esse só posta transição. Vou Vou postar postar transição. transição. E aí não acontecia, porque não era eu. Sim. E aí eu conheci uma dermatologista, que hoje é quem cuida de mim. Comecei a olhar o Instagram dela. Uhum, De duas. De uma de São Paulo e a daqui que cuida de mim hoje. sim. E falei, elas não têm um antes e depois. E a Uhum, clínica delas é uma das mais lotadas de Goiânia e a outra uma das mais lotadas de São Paulo. O que sim. que elas fazem? Eu comecei a analisar o perfil das duas. Uhum, Eu falei, olha, ela tá me passando credibilidade falando. Eu não vi nada do que ela fez e eu fui lá. sim. Então eu falei, eu vou fazer isso. Vou passar todo o meu conhecimento no Instagram, vou passar credibilidade para cliente, para ela entender o meu conhecimento e como que Uhum. eu trabalho. Minha agenda duplicou e eu consegui aumentar o preço dos meus produtos. Bom, Aí maravilha. funcionou. Sim, inclusive, cara, essa questão de produção de conteúdo, né? Vamos entrar um pouquinho nisso então, né? Em produção de conteúdo. O que que você traz de ideia de diferenciação, inclusive, para uma pessoa que tá com dificuldade pro digital, né? E aí, só para eu fazer um parênteses aqui, você
comentou que lá no início, né, inclusive você falou que sempre buscava ali o que outros profissionais estavam fazendo e aí você fazia. Via aquilo que funcionava, você continuava, o que não funcionava, você parava de fazer. Na Basicamente verdade, isso. as tentativas de fazer o que alguém faz não funcionaram pra mim. Uhum. Parece que cada um tem que entender que tem o seu estilo de trabalho. Sim, E você tem que martelar naquele estilo até ele funcionar. sim, Então, pro Romeu, ele posta pouco da vida dele, mas ele posta muita foto de cabelo. sim. Pra ele E funcionou. funciona. Story. Uhum, Eu tenho uma amiga aqui em Goiânia, a Liliane. Ela uhum. posta muito story mesmo. Todos os dias, independente, chovendo ou caindo tempestade, ela tá lá postando story. Sim. Pra ela funcionou desse jeito. Uhum. E ela posta de qualquer jeito. Ela Sim. fala, eu errei a legenda, não vou repostar. Gente, é assim, essa é a verdade da minha vida. Sim. Eu morro de rir com ela. E aí, lotadíssimo o salão dela, vem Sim. gente do país inteiro. Uhum. E tem um outro amigo meu aqui também que ele só posta foto. Só foto de cliente com ele atrás. Foto de cliente com ele atrás. Sim. Funcionou também super bem pra ele. Uhum. Só que pra mim não funcionava desse jeito. Aham. Então pra mim tem que ser um story mais bonito, mais Sim. elaborado, com as legendas mais feitinhas. Tem que controlar a luz. Eu ando com bastão de selfie. Hoje eu não trouxe, porque eu aqui tem Sim. muita. Aham. Mas eu ando com bastão de luz, assim, Sim. grandão. Então pra mim funcionou isso. Essa coisa mais aesthetic, sabe? Sim. Aquela coisa mais bonitinha, mais Uhum. arrumadinha. E ao mesmo tempo sendo real. Perfeito. E aí deu certo, porque esse sou eu. Eu sou assim, Perfeito. desde criança. Sim, e é muito isso, né? Porque quando a gente fala de começar a produzir conteúdo no Instagram, em qualquer outra rede social, esse é o caminho normal. Só que muitas pessoas eles acabam olhando para aquilo e falam, pô, não vou imitar ninguém. E ele acaba não fazendo nada. Acaba Né? não fazendo nada. Eu não tô dizendo, claro, que a pessoa tem que imitar, mas eu acredito que olhar para alguém e se inspirar é o começo de tudo. Eu me inspirei no dermatologista, por exemplo, Sim. e na minha própria essência. Sim, total. Então é você pegar aquilo ali que funciona, mas jamais perder sua essência. Como que eu gosto de falar, como que eu gosto de me vestir, lógico, respeitando sempre uma questão de posicionamento, né, com quem você quer se comunicar também e se Exatamente. conectar, né? E tem gente que fala, olha, eu sou assim, eu sou simprão, eu sou isso mesmo. Uhum. Ele não vai atingir pessoas que não são simpronas, por Sim, exemplo. total. Então não vai funcionar. Então ele tem que Sim, saber quem que ele quer atingir exato. pra funcionar. E estar ciente e feliz com isso, né? Exatamente. Eu tenho amigas cabeleireiras que são o simprão, né? Elas são a Uhum. simprona, mas o salão também lotado e cobra caro, não é barato. Sim, Mas é total. aonde É o ela... público dela. É o público dela. Aham. E Público... super funciona. Sim, e aí muitas vezes esse público dela são pessoas que, pô, se conectam com ela e Se são conectam parecidíssimas. com ela. É o que eu queria falar aquela hora, era essa palavra Se que conectam. eu lembrei. Se conectam. Tem que se conectar. Bom. É igual eu, a minha dermato é a Ana. Eu me conectei, eu olho pra ela assim, tem dia que a gente vai, a gente tá com a mesma roupa. Sim. Tipo, mesmo blazer é bem estranho. Aham. Mas é conexão. Funcionou, fica lá. Sim. Então é desse jeito. Total, é o estilo, né? Mas só voltando então àquela pergunta para de fato a gente responder ela. O que que um profissional hoje, cara, que quer entrar pro digital e ele quer se destacar, como que esse cara tem que fazer? Vamos entrar agora mais em uma parte técnica mesmo? Técnica. Técnica do negócio, questão de, pô, não sei quantas vezes esse cara tem que postar, como que ele tem que postar, o que que ele tem que fazer tráfego, não tem. Fala um pouquinho disso, Ó, cara. eu acho que primeiro, a gente coloca... Tem muita gente que fala, né? Coloca e faz. Faz Sim. o rosto e faz. Não é fácil, não é tão simples assim. Sim. Eu acho que primeiro começa a digitar. Uhum. Escreve, faz um post, escreve com letras, legendas bonitas. Ah, vou escrever de qualquer jeito. Não, não escreve de qualquer jeito. Vai no Pinterest, que é um aplicativo, Sim. e escreve assim, modelos para story. E aí Sim. você vai ver lá como escrever, como eles ensinam a fazer. Então você coloca, faz um jogo de legenda, escreve um texto. O que é o pré-química? Sim. Clientes, o pré-química é isso, começa com fotinhas. Uhum. Faz um fundo branco e só. Perfeito. Passou uma semana, fez isso, deu bom. Aí você pega e começa a narrar. Hoje tem um aplicativo, né, que chama CapCut. E então você pode gravar o seu dia todo. Uhum. Grava um cabelo, grava um negócio, grava e não faz nada, só grava. E no final do dia, você Sim. pega, olha esses vídeos e nesse aplicativo tem a função de narrar. Uhum. E você coloca a voz depois. Sim. Porque eu acho que você... Tá um vídeo aqui, eu tô assistindo meu vídeo e tô falando, eu começo. Nesse cabelo, nós começamos com isso. É muito mais fácil eu gravar minha voz do que eu gravar alguém me olhando. Sim. Dá um trauma, dá um susto no começo. Uhum. E aí depois você parte pra gravar story, começa a gravar, grava um, grava dois. Tá se achando feio? Porque a gente acha a gente feio. Sim. Tá se achando feio? Tá se achando estranho?
pede opinião pra pessoas, assim, não pede pra mãe. Pede Sim. opinião pra um amigo. Olha, eu tô estranho, tá ruim, o que que você acha? E pede opinião pra umas 3 pessoas. Eles falaram coisas boas, posta e não volta pra ver. Perfeito. Deixa lá, porque se você volta pra ver, você começa a ver o olho torto, começa a Uhum. ver a boca estranha, você começa a ficar vendo coisa e se apaga. Eu fazia Sim. isso. Uhum. Então posta, não olha, mas Posta, segue esse posta e passo a sai passo. correndo, né? Posta e sai correndo. Show. Volta ali só no outro dia, quando tiver quase Isso. saindo. E entenda que o digital é o que vai fazer, é o futuro. Ninguém Sim, quer mais ir em um lugar que ele não sabe como que é lá, só entrar. sim, Aí isso acontece em salões mais de bairro, sim, salão mais pequenininhos, que as pessoas não ligam muito, elas só querem entrar, fazer uma escova e tá tudo bem. sim, Às total. vezes até salões grandes também de shopping, acontece, a pessoa só entra pra fazer uma escova e não quer saber nada. Uhum. Agora hoje, se a pessoa quer uma química, quer um negócio, ela quer analisar a vida da pessoa inteirinha, Sim, antes de dar credibilidade e pagar exatamente. caro. E até mesmo essas clientes, né? Você mencionou da questão ali das clientes mais os salões, né, mais bairristas e tudo mais, Uhum. muitas vezes, cara, até essa cliente, por quê? Ela tá indo nesse salão ali de bairro muitas vezes, não porque ela acha que ele é o melhor, mas porque naquele momento é o que cabe no bolso dela. Exatamente. Só que, pô, se ela recebe ali uma promoção, se ela começa a empreender, que seja, ela muda o padrão financeiro dela, ela muda o salão que ela vai também. Exatamente. Eu mesmo, quando o salão era tipo, ele era uma cadeira lilás, ela era rasgada no fundo e nas costas. Sim. Era desse jeito. E era verdinho assim, o espelho quebrado, Uhum. fazia um triângulo Aham. e um monte de coisa de Natura pra vender. Sim. Desde quando era assim, eu tinha uma bandeja de MDF, eu parcelei essa bandeja, tipo assim, quinzenal, lá no interior dava pra fazer isso. Sim. Fiz uma bandeja bonita, postava, olha, cliente de mechas tem lanche, Uhum. olha, cliente de mechas tem um suco especial. Sim. Todas sempre tiveram atendimento especial nas condições que eu tinha, né? Sim, total. Até que hoje eu tenho condições pra fazer melhor. Sim. Mas sempre teve essa experiência, mesmo pagando barato. Às vezes eu pegava uma maionese, um pote de requeijão, pegava bolacha Korean Cracker, colocava o requeijão no meio, fechava, fazia um suco natural. Sim. Pronto, para elas aquilo era uma delícia. Sim, perfeito. É Tá ótimo. justamente aquilo, né? Mário Sérgio Cortella que fala Essa muito frase isso, né? dele. Sim, total. Que é capricho, né? Você fazer o que você capricho. tem com as condições que tem, enquanto não tem condições melhores pra para fazer melhor ainda. Cara, isso é sensacional, esse negócio. E só pra gente entrar, então, dentro, até mesmo, né, pra gente ir conduzindo esse processo aqui, mas qual foi o ponto de virada pra você? Aproveitando até que você acabou de mencionar, né, que você tinha lá o salão com, pô, o espelho com triângulo lá quebrado, a cadeira rasgada nas costas e tudo a gente mais. de Brasília pra lá, pra fazer esse cabelo. Olha isso. Nossa, eu ficava vergonhado, mas eu dava o meu melhor. Eu fingia que Sim, não tava vendo. total. Mas, cara, o que foi o ponto de virada pra você? Isso já era aqui em Goiânia ou era na sua cidade? Não, em Senador Canedo. Senador Canedo, Antes perfeito. de vir pra Goiânia, eu morei em Senador Canedo. Uhum. E o que foi pra você o ponto de virada? Pra que você saísse de lá e você se encontrasse onde você está hoje? O que aconteceu, cara, na sua vida? O que você fez de diferente? O ponto de virada. Eu não sei se eu tive um ponto de virada, porque a minha vida inteira sempre foi virando. Sim, Sempre foi fazendo virada. sim, Sempre foi total. assim. Nunca, Mas um nunca ponto- esteve estagnado pra Nunca. depois tomar uma atitude, Nunca né? estive. Todos Uhum. os dias eu queria, toda semana eu queria algo novo. Sim. Sempre fui assim. Mas eu acho que a mudança maior que eu fiz na minha vida foi ter, tipo, eu saí de Senador Canedo. Lá eu já tinha um nome também. Sim, Eu postava todos os dias, em todos os grupos. Antigamente tinha muito grupo de Facebook. sim, Então eu postava todos os dias, tipo assim, 15 posts, em todos os grupos, todos os cabelos. E aí já era muito conhecido. Mas eu não tava interessante, sabe? Não tava tendo o retorno que eu precisava. Eu não tava conseguindo ter aquilo, expressar minha essência nessa coisa aesthetic que eu sempre falo. uhum. Não tava conseguindo expressar isso. E aí meu ponto de virada foi ter abandonado tudo, literalmente. Depois Sim. desse salão, do espelho quebrado, eu dei uma reformada nesse salão. Uhum. E ele ficou bonitinho, pequenininho, o tamanho dessa sala. Sim, Mas ficou arrumadinho. Mas eu recebi um convite de Goiânia, de um salão bem grande pra atender. E falei, eu acho que eu vou lá ver. E aí todo mundo ficou muito assustado. sim, Porque eu já tinha mudado pra uma casa boa lá em Senador Canedo, uma casa muito melhor, com jardim, aquela coisa mais linda. uhum. Tudo tava muito redondo, eu tinha comprado um carro, era um HB20 Sim. na época. Então tudo que alguém de onde eu vim sonhou, eu tive ali, eu já tinha. Sim. Já consegui ter. E aí, eu gostei da proposta
E saí, simplesmente eu entreguei a casa de aluguel, vendi os móveis que tinha na casa, tudo que era meu, Sim, vendi o carro e aluguei um apartamento aqui em Goiânia. Eu nem sabia como é que alugava apartamento, eu não entendi nada de contrato, porque sim, Canedo ainda tinha essa coisa de interior na minha época. sim, E eu vim com os móveis que tinha lá no apartamento, vendi os meus pra ajudar, né, pra dar um uhum, dinheiro, vendi o carro, vendi tudo e recomecei. Mas eu não sim, recomecei em algo menos, eu recomecei em algo que eu saberia que seria maior. sim, total. Porque, tipo, eu cobrava 250 nas mechas. E eu via que pessoas em Goiânia cobravam 650 na época. Sim, Eu falei, não, eu quero cobrar 650. Eu sei que o meu cabelo é bonito, eu sei que vale, eu quero usar produtos melhores. Eu acho que a virada foi essa, de aceitar perder algo que eu já tinha por algo melhor. Eu sim, nunca aconselho as pessoas a fazer da forma que eu fiz. Eu acho que fazer um pouco mais lento, né? uhum, Que hoje em dia tá difícil conquistar as coisas. Mas sim, fazer a transição um pouco mais lento do que eu fiz, mas fazer. Então, sim, minha virada de chave foi virar de cidade. sim, total. Foi E, isso. cara, inclusive, né, o momento, ao menos, que você tomou essa decisão, pra muitas pessoas, uma galera vai falar que, pô, foi mais fácil pra você, mas, ao meu ver, é muito mais difícil você tomar uma decisão Mais como você difícil. tomou do que quando a pessoa tá, pô, tá ruim, o negócio tá É ruim, porque quando pô. tá ruim, você não tem nada a perder. Quando eu Exatamente. tava Tava muito bom, né, cara? tipo, em Jussara, quando eu vim pra Goiânia, alguém até me falou uma vez, mas nossa, mas você deixou tudo pra vir pra Goiânia? Eu falei, tudo o quê? Eu não Aham. tinha nada, tinha um lençol do RBD, só. Só o que tinha. Ainda trouxe o lençol. Olha isso. E aí eu não tinha nada a perder. Aham. Então, eu podia tudo, fazer tudo, qualquer coisa. Sim, Qualquer coisa era alguma coisa. sim, E aí, nessa época, eu já tinha alguma coisa, mas não era da forma que eu queria. Não era sim. igual eu queria. Então, eu Perfeito. fiz aconteceu essa virada aí. Bom, Mas você tinha feito uma pergunta depois disso? Não? não, Foi não. isso mesmo, né? Foi isso mesmo. Bom, e aí, cara, entra até um ponto que eu quero entender sua visão também, né, pra gente conduzindo aqui, mas basicamente o seguinte, você falou que deixou tudo lá no Senador Canedo, veio aqui pra Goiânia pra poder fazer de fato o negócio acontecer, com a oportunidade que você percebia que era melhor, e eu percebo aqui, cara, que talvez nós estejamos, talvez não, né, estamos falando de uma ambição, né, de uma certa ambição Isso. positiva. Ah, lembrei o que você tinha perguntado. Sim, Você perguntou o que as pessoas falaram, né? sim, Da minha mudança. Você fez uma sim, pergunta sim, assim, o que alguma elas coisa nesse acharam. sentido. A minha TDAH também tá, Foi, tá igual a sua. foi algo assim. Então, até meus amigos mesmo não aprovaram, né? Sim, Muita gente fala, inveja. Eu falo, não, gente, não é inveja, é preocupação mesmo. Cuidado, eu nunca tive gente muito má assim na minha vida. sim. Então era preocupação mesmo. Nossa, aqui você já é alguém. Uhum, Aqui você é o melhor, você é o mais conhecido. sim. Lá em Goiânia você vai ser só mais um. Uhum. Eu falei, não, mas eu quero ser mais um, mas o mais um entre os Entre melhores. os melhores. E aí foi isso que aconteceu. Foi muito rápido, em 3 anos eu já era mais um, só que entre os melhores. Sim, E aí perfeito. foi muito bom. E muito disso, né, até que você falou agora, a gente encontra dentro do mercado da beleza, né? Porque às vezes a gente vê de fato profissionais, e lógico, se aquilo é o que a pessoa quer e, pô, é isso que ela quer mesmo, beleza, tá tudo bem. Mas o ponto ruim são aquelas pessoas que, cara, eu sei que eu posso ter mais, mas ela se acomoda Se acomoda. em ser o melhor da rua. Em ser o melhor da rua. Não dá. E Sim. aí você termina a vida ali idoso, não dá conta mais de puxar uma chapinha, de fazer um negócio. Uhum. Você vai perdendo. Porque com o tempo a gente perde a capacidade de conhecimento. Sim. Hoje eu tenho 30 anos. Sim. Então a capacidade de aprender as coisas que eu tinha com 20 é muito diferente. Hoje eu Sim. demoro um pouco mais pra captar algumas coisas. Uhum. Então com 20 anos eu pegava tudo, já Já resolvia. executava. Tanto que eu aprendi a fazer mechas no YouTube. Olha Eu isso. não fazia curso, eu não tinha condição de fazer curso. Uhum. Então eu olhava no YouTube, entendia como é que fazia, sabia até onde eu podia ir e ia praticando em casa. Sim. E dava certo, e deu certo. Eu fui Perfeito. fazer o primeiro curso em 2018. Eu Sim. fazia mecha desde 2014. Olha isso. Então, é mais ou menos isso, não ser o melhor da rua. Tem gente que quer, quer ser o melhor da Beleza. rua, mas investe em alguma coisa. Sim. Sei lá, investe, não fica só dependente disso, Sim. porque é muito perigoso. Total. Mas é aquele ponto, né? Até como eu disse agora há pouco. Se, pô, pra pessoa é aquilo, tá tudo bem, ela tá feliz, beleza. Só que a maioria das pessoas não estão, elas só estão acomodadas. Exatamente. Eu tenho uma amiga que hoje ela fala que não é, mas eu falo que ela é rica sim, Uhum. mas ela tinha um salão muito pequenininho Uhum. e ela só ficava nesse salão pequenininho. Era Sim. escova de R$ 10,
hidratação de 50, era progressiva de 60. Sim, Mas aí, com esse salãozinho, ela não é uma pessoa de Instagram, essa pessoa, ai, gente, vem fazer isso. Ela não é. Ela sim. nunca seria. Uhum, Só que ela sabe, ela sentia até onde ela ia. sim. E aí, parece que ela previu o futuro. E aí, ela construiu uma kitnet Uhum, com os valores de progressivo. Fazia uhum. progressivo, fazia, comprava um tijolo, fazia, comprava um Sim. trem. Construiu a primeira kitnet. Depois juntou o aluguel da kitnet, mais o salão, construiu outra kitnet. Construiu outra Uhum. kitnet, construiu o lote, comprou casa. Sim, Foi um negócio que ela fez assim na vida dela, que hoje eu acho que ela deve ter, não sei, acho que ela tem uns mais de 25 imóveis, sim. fora outras rendas que ela tem por fora, Uhum. e não trabalha mais no salão. Olha isso. Mas ela relutou até 3 anos atrás. Ela não queria parar com o salão, porque dá Uhum. dinheiro. Sim. Dinheiro. E aí, hoje, ela é uma pessoa que tem uma saúde não tão incrível, então ela não consegue ficar muito em pé, Sim, ela tá mais cansada, mas ela tem patrimônio pra manter Sim. ela o resto da vida. ela resolveu a vida dela Resolveu enquanto a ela vida podia, dela. né, trabalhar da forma que ela estava Exatamente. trabalhando. Mas se você não pensa em fazer isso, eu não sou uma pessoa disso. Eu Sim. não consigo fazer tantos investimentos, tanta coisa, eu não dou conta. Uhum. Então você investe aí na sua carreira e seja o melhor, traz equipe, constrói, vai construindo de alguma forma. Sim, E lá total. na frente, quando você tá cansado, é onde entra os cursos, onde Sim, entra você repassar tudo que você todo o seu aprendeu conhecimento. pra pessoa aprender ali rápido. Maravilha, cara. Que inclusive é justamente o ponto que você se encontra, né? É o ponto que eu me encontro. É justamente vindo trazendo essa questão do seu curso. E, cara, fala um pouquinho mais disso. Como que funciona esse projeto? Qual o nome disso? Já tem definido? Como é que tá isso? Então, o projeto ainda não tá definido, mas vai acontecer. Ele tá definido, mas ainda não posso divulgar. Sim, Mas ele vai acontecer. perfeito. Mas é um projeto para ajudar pessoas que estão começando, ou até mesmo quem já tá aí há algum tempo, mas não tá conseguindo sair do lugar. Sim, Tá precisando de um negócio ali, e eu quero ser esse negócio para essa Sim. pessoa. Então eu já errei muito, já acertei muito. Eu sou uma prova de alguém que sabe como fazer, que sabe Sim. como funciona e como não funciona. Eu perfeito. errei muito, 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 e ainda erro às vezes. Uhum, Então eu sei aonde a pessoa deve, o que ela deve não fazer para ela acertar. perfeito. É isso aí. Então meu projeto é mais sobre isso. E Perfeito. vai vir aí esse ano. Maravilha. Próximo. É, inclusive ser o guia, né, para essa jornada de sucesso dos profissionais. E isso, ser um tipo de guia? Como assim, de guia? De guia de fato, né, de mostrar o caminho onde eles têm que percorrer de Sim, fato. exatamente, isso. Talvez um guia inverso, de onde não percorrer. Sim, O que exatamente. não fazer. Qual é a pedra que você não tem que pisar? Isso, não faça isso. Show, Porque perfeito. falar o que a pessoa deve fazer, pra mim, é meio que criar uma receita. E Sim, receita não funciona pra todo mundo. total. E aí eu sei como pontinhos que são necessários e muitos pontos que são desnecessários que você pode tirar pra você se tornar alguém melhor Sim, e sair dessa estagnação. sim, E aí, esses dias eu até tava falando com uma amiga, né, sobre muita gente falando, o movimento tá fraco, minha loja não tá vendendo, meu salão tá isso. E eu e ela falando, né, como a gente tava indo bem. O salão meu tá indo bem, minha agenda tá indo boa, a loja dela tá vindo boa. E a gente começou ali a gente começou a traçar pontos ali numa conversa mesmo, tomando cerveja. sim. E aí, onde a gente tá acertando, que eles não estão acertando? Aí a gente desenvolveu um negócio ali. E Uhum. falou, não, então não é porque tá ruim, é porque a pessoa que não tá fazendo o suficiente. Sim. E aí, é focado nisso mesmo, ensinar a pessoa a fazer o suficiente. Show, perfeito. Ela fazer o suficiente e deixar de fazer aquilo que não vai trazer Que resultado. não precisa de forma alguma, pra ninguém nunca Sim. trouxe. Perfeito. E tem gente que ainda insiste. Sim, insiste ali justamente pelo fato de não ter, volto na palavra que eu trouxe, um guia, né? Um guia. Bom, uma pessoa que já percorreu o caminho, que já Verdade. errou bastante Sim. e que hoje sabe, né, justamente ali o Exatamente. caminho que deve Tem trilhar. coisas mesmo que hoje eu aprendi com palavras ruins de uma profissional. Sim, Ela falou uma coisa pra mim que na hora eu fiquei puto. sim. Achei muito pesado aquilo. Uhum, Depois de um tempo eu falei, ela tava muito certa. sim. Eu que não estava preparado. E aí funcionou. Teve uma vez que ela falou assim pra mim: olha, se você continuar assim, você vai nadar, nadar e vai morrer na areia. Eu falei, não quero saber, e fui embora. Aham, Fiquei com raiva, sim, um ano com raiva dela. E depois lá na frente eu falei, gente, ela tá muito certa. Eu sim, não tô nadando e não tô saindo da areia. sim, E aí eu comecei a mudar. sim, total. E aí entra muito uma questão de amadurecimento também, né? Amadurecimento, ego, Sim,
o ego é uma das coisas assim que mais te freia. Sim. Às E vezes alguém vai te aconselhar, mas o seu ego é tão alto. Ah, não sabe de nada. sim, Ah, não sei isso. Não, vou fazer assim porque eu sou o dono. Vou fazer assim sim. porque eu sou o Augusto. E Uhum. não é assim, não Sim. funciona. Eu acho que uma das coisas mais. A Virgínia, por exemplo, é uma das influenciadoras maiores do país. Sim. Acho que uma das coisas que mais fez ela crescer é a simplicidade dela. Ela não é uma pessoa que tem um ego alto, ela é uma pessoa. Nossa, ela é diferente, sabe? E Sim. eu acho que isso que fez ela crescer. Sempre, qualquer pessoa que falava qualquer coisa pra ela, sério, nossa, eu vou pensar. Uhum. Eu já, em poucos momentos que eu vivi ali com ela, que eu Sim. estava, sério, nossa, que interessante. Vou ver. Se ela visse que era bom, ela Ela fazia. Se não faria. visse também, não Tudo bem. menosprezava a pessoa. Uhum. Então, é uma das poucas, assim, que não tem aquele ego inflado. Sim. E tá aí, é a maior. Estourada? Então, o ego, ele derruba. Sim, E total. você pode ser incrível, profissional de primeira, mas Sim. cliente não atura ego alto. Total. Inclusive, cara, eu acredito que é um dos pontos principais hoje de qualquer, de qualquer negócio, de qualquer pessoa. O ego, ele faz parte, né, do ser humano e muitas vezes a gente, não sabendo como lidar com isso, acaba se frustrando e se dando Sim, muito mal sim, por conta de ego. principalmente do homem. Sim, O homem, ele tem total. um ego, assim, muito Muito alto. forte, né? Às vezes tá trabalhando num salão, aí o proprietário, alguém fala alguma coisa, ele, vou ver então, vou ver, vou ver. E aí não faz, porque o ego tá tão, ele acredita tanto em si próprio, que não desenvolve. Você pode ver que tem muitos profissionais em Goiânia que são, se olha o cabelo que eles fazem, é surreal, é Sim, incrível, é lindo, mas não saem do lugar. Porque sim, o ego é muito inflado, a arrogância é muito grande e não acontece. Cliente não sim, suporta, dono de salão não suporta, colega não suporta e a gente não cresce sozinho. O sim. maior erro das pessoas é achar que a gente cresce sozinho. E Uhum, não é, a gente precisa de conselho, a gente precisa de ver outras pessoas dando errado pra gente não fazer aquilo. sim. Então, é o ego. Pra mim, o ego é uma das coisas que mais trava. Sim, inclusive, eu vou aproveitar para dar para você aqui uma indicação de livro. Não sei se você já leu ele, Augusto, mas, cara, é um livro que eu li recentemente e, cara, eu gosto bastante dele, que se chama justamente O Ego é Seu Inimigo. Olha, não conheço. Não conhece? Depois você dá uma pesquisada. Inclusive, pra você que tá assistindo, tá aqui abaixo o link desse livro aí. E às vezes a Indicação. gente pensa que não tem Sim, ego. Eu total. tinha. Eu tinha. Aham, Mas aí eu percebi que eu tinha um ego porque muita gente tava falando. sim, E aí, tipo, se a recepcionista tá falando que eu tenho um ego inflado, se uhum, o meu assistente reclamou que eu tô arrogante, se sim, uma outra pessoa falou também, como é que eu posso estar certo? sim, Você tá todo total. mundo vendo uma coisa negativa. Sim, total. Pô, não é possível que tá todo mundo errado. Isso. E às vezes eu não via. Era arrogante, mas pra mim aquilo era normal. Uhum, Eu era egocêntrico, mas pra mim aquilo era pelo bem de todos. sim, E aí eu comecei a me ouvir, me observar falando. E aí nossa, eu sou muito, eu era muito, aí quando eu caí eu falei, meu Deus, eu sou muito egocêntrico. uhum, Sou muito arrogante, preciso mudar isso urgente. sim, E aí eu consegui. E ainda tô no processo, assim, é um processo muito difícil, né? Porque quando você é muito grande, você tem uma equipe, e a equipe às vezes não dá conta daquilo que você precisa, você tem que ser um pouco mais firme. E aí sim, você não pode confundir firmeza com arrogância. sim, total. Eu não sabia separar. Até Uhum, porque o crescimento foi muito rápido. Eu não fiz um crescimento pessoal para estar sim, preparado para esse boom. total. Você Então, cresceu profissionalmente primeiro pra depois crescer, né, pessoal. E pessoal. eu acho que o ideal é ser crescer os dois juntos ou Sim, pessoal primeiro, sim, né? total. E o meu foi ao contrário. Uhum, Mas hoje eu consigo ver quando eu estou sendo egocêntrico, quando eu estou sendo arrogante. E aí, graças a Deus, é uma coisa constante que você vai melhorando e sim, vai se tornando alguém melhor. Hoje sim. os meninos, esses tempos, ano passado ainda, os meninos falaram assim: Nossa, mas tá tão bom conviver com você. Aí eu falei: Mas eu sempre fui legal. Eu falei: Opa, o ego veio. E aí Mas é bom, quando você se torna a pessoa melhor, é muito gostoso. Sim, total. E você sente, né, você tem essa percepção, sente, né, na forma das Tem. pessoas ali te tratarem junto com Isso. E você. quando você vê que ninguém tá falando mais, ó, não reclamou de mim disso, não reclamou de mim disso. Aí você fala: Então tô no caminho. Sim, Então, se você tem um defeito que mais de 3 pessoas estão comentando e estão reclamando disso, não tem como só você tá certo e todo mundo tá errado. sim, É assim. total. E aí entra um outro ponto que vai ficar mais aqui para uma questão de reflexão mesmo, né? Porque, cara, se você é um rapaz, é uma moça de 20 e poucos anos e tem essa questão de ego, lógico que não é bom, mas é perdoável.
né? A pessoa tá se formando e tudo mais. Agora, Exatamente. cara, se você é aí um homem, uma mulher de 35, 40 anos e ainda não tratou isso, cara, corre pra tratar. Exatamente. Aham. Eu acho que, e acho que a gente só melhora quando a gente aceita se observar, a gente aceita a Sim, mudança. Tem gente que já se acha muito ideal, muito perfeito e fala, não vou perder tempo com isso, não sou assim, e sim, se fecha. sim, Agora, quando você é uma pessoa que busca a evolução, né, busca essa melhoria, você vai se abrir. Você vai, sim, poxa, eu tenho que repensar isso, essas atitudes minhas, tenho que ver. sim. É igual meu relacionamento, ele durou 6 anos. Uhum. Mas ele acabou mesmo porque eu era uma pessoa muito difícil. Sim, Eu era, nossa senhora, muito difícil. Qualquer erro pra mim era inadmissível. sim. Ah, Tinha que ser isso. perfeito. É, exatamente. Uhum. Isso, nossa, não dou conta. Nem tá errado. Aí foi acabando, foi esfriando e acabou. Uhum. Mas. E eu não observava, mas era o quê? Uns 20 e poucos anos. Uhum. E aí depois, quando me tornei alguém que eu se observa, tô aqui agora, eu tô ouvindo, eu tô parando, tô falando, mas eu tô falando, sabe que meu tom de voz tá legal? Eu Sim. mudo, às vezes eu tô chegando aqui pra perto do microfone, sem chamar atenção. Uhum. Então essa pessoa tem que ter noção Sim. das coisas, de Perfeito. tudo, Você que aí você começa a cresce. ter percepções, né, diferentes. Percepções diferentes do todo. Show, perfeito. E, inclusive, só pra gente poder ah, traçar um outro ponto também, que me vem muito essa pergunta e essa dúvida. E claro, eu sei que você é um profissional, pô, que tem um time, né? Tem uma equipe, uma galera junto com você. Cara, o que que você traz de dica, né? Eu diria hoje para o profissional, para o dono do negócio, que seja, que tá precisando montar um time. Aquele profissional, aquela pessoa que, cara, ele tem muita dificuldade em delegar, ele tem muita dificuldade ainda, talvez ele é bastante centralizador, e eu acredito que em até certo ponto, né, precisa ser, mas você tem que sempre estar treinando outras pessoas para que elas se tornem tão boas quanto você, né? O que que você traz, ou melhor, o que que você diria para um profissional que tá com essa dificuldade? De time, Então, treinar as pessoas, a galera não tá engajada, né? O que que você traz de eu vivo dica nessa para isso? dificuldade também. Uhum. Eu vivo nessa dificuldade, já vivi mais ainda, hoje menos. Sim, Mas é aquela coisa, você tem que entender que o sonho que tá na sua mente, ele não pode ser plantado na mente do outro. sim. Então não tem como você plantar aquilo que você quer na cabeça do seu gerente, na cabeça do seu colorista. Uhum. Você não pode querer que eles adivinhem as coisas. Sim, Então, ele tem que fazer isso porque tá na hora disso. Ah, ele tinha que fazer isso porque ele tem que entender. Como é que ele não entende? Então, não tem como saber como ele não entende, porque isso é uma sim. coisa pessoal de cada mente. Uhum. O que você tem que fazer é ter protocolo. O protocolo é Sim. esse e pronto. A pessoa tem que fazer. Então, o administrador precisa pegar as comandas, fazer isso e fazer isso no sistema. Uhum. Se você quer que aconteça da melhor forma possível, você cria esse POP, que é procedimento operacional padrão, cria tudo do Uhum. jeito que tem que fazer e a pessoa vai executar. E Sim, você sempre vai ter que analisar se está acontecendo, não tem jeito. sim. Então, porque se tem um protocolo A, B, C, D, e se a pessoa faltou no C, você tem que falar, olha, o protocolo C não foi cumprido. Por quê? Ah, porque eu não tem como você não saber, tá escrito. Sim, Então é protocolar tudo, tudo tem que ser tipo um documento, do jeito que sim. tem que acontecer. Uhum. Por exemplo, lá, cliente quando chega no salão, ah, mas a recepcionista não tá recebendo direito. Ah, mas a recepcionista não tá fazendo. O que que ela tem que fazer? Às vezes ela não sabe. Sim. Então tem um protocolo. Cliente chegou, você já imagina o nome daquela cliente. Por exemplo, Uhum. tá cliente das 14. Chegou uma cliente ali 13 e alguma coisa, é alguma cliente 14 e alguma coisa, você é a Fernanda? Uhum. Ah, sou a Fernanda, que legal, sabe, a pessoa gosta. Sim. E aí tá, pode aguardar à direita, que é onde fica o sofá, que Uhum. a gente já vai te chamar. Quando ela aguardou à direita, a copeira já sabe que ela tem que ir até ela e oferecer alguma coisa. Sim. Ofereceu alguma coisa, depois o meu assistente busca ela e leva. Então, essas coisas, esse procedimento evita os erros, evita a fadiga. Sim. Aquela frase antiga. Evita a fadiga. Uhum. Então, não tem como você querer que a sua equipe seja tão criativa quanto você e Perfeito. queira tanto quanto você, que não vai funcionar. Você se Sim. desgasta. Isso não quer dizer que eles sejam ruins. Sim. Quer dizer que eles têm sonhos e características diferentes. E Diferentes. tá tudo bem. Sim, total. É justamente aquele ponto, né, que eu gosto sempre de falar e que acontece, que é delegar a função e não delargar a função, né? E as pessoas geralmente elas delargam. O que que é delargar? Cara,
Você é recepcionista, você vai. Faz isso aqui. Você é recepcionista, pega aí o telefone Você tem que e saber. responde. Sim, E não é Pô, não assim. tem que saber. Não tem que saber. Exatamente. Ela tem que executar o que você pediu. Sim. Se você não pede, vira aquela bagunça. É aquele processo, né? Muitos gestores, eles reclamam que os colaboradores não vestem a camisa da empresa, mas, pô, eles não deu a camisa pro colaborador vestir. Exatamente, não deu a camisa. Sim, total. E eu acho que tudo isso também, tudo isso facilita na hora da contratação. Sim, Então hoje eu não contrato alguém só porque eu preciso. sim. Não tem essa. Eu tô com um assistente só faz muito tempo porque não aparece outro do jeito que eu preciso. Uhum. Então hoje eu tenho um RH, uma moça que Sim. cuida disso pra mim. Não é uma grande empresa, Sim. então não tem como eu pagar um salário fixo pra ela todo mês de um RH, Sim. porque é muito caro. Uhum. Então a gente faz trocas, faz parcerias, faz um monte de coisa. Sim. Mas ela é responsável Pelas pela contratações. contratação. Perfeito. Então ela vai avaliar como a pessoa conversa, porque lá na frente eu não vou irritar com isso. Sim. Ela vai avaliar como a pessoa se veste, Uhum. porque lá na frente eu não vou irritar com isso. Sim. E aí todas essas avaliações que são comportamentais, a gente já decide se se funciona pra gente ou não. Sim. Porque se não funciona, não pense que você vai mudar uma pessoa. Sim, Você não total. pense que vai fazer alguém que fala alto falar baixo, que não acontece. Sim. O caráter já foi formado. Uhum. Então, é na hora da contratação. Facilita demais o Sim. convívio na empresa. Facilita Total. lá na frente. Exato. Inclusive, até pegando uma questão, né, de contratação e tudo mais, eu estava lendo, né, esses dias um livro que fala realmente, né, sobre essa parte de contratação, de formação de time e tudo mais. E nesse livro, cara, não me recordo agora o nome dele exato, mas eu acredito que é Como Encantar Clientes. Acho que é alguma coisa nesse sentido. E esse livro, ele fala justamente sobre a parte de contratação. E o dado que me trouxe ali, né, pô, fiquei, cara, que isso, que loucura. 80% das empresas contratam por capacidades técnicas. Ou seja, Não funciona. Não Eu funciona. não faço isso. Exato, cara. E por que não se deve fazer? 80% das empresas contratam por capacidade técnica e 90% das demissões é por comportamento. Aham. Entende? Então, É pô, isso. é muito melhor Nossa, contratar que por legal. comportamento, o É tipo da pessoa. É exatamente isso. E isso aí não veio... Isso aí eu aprendi com um negócio, assim, entre eu e ela. E aí, a partir do momento que ela entrou no salão, as coisas começaram a dar mais certo. Sim. Eu falei, então é primeiro o comportamento e o técnico eu ensino. Exato. Então, como a copeira tem que andar dentro do salão, Uhum. de qual lado que ela serve, de qual lado que ela... Isso Sim. eu posso ensinar. Uhum. Técnicas de colorista. Ó, faz isso, eu posso ensinar. Total. Então, hoje eu posso pegar uma pessoa crua que eu consigo melhorar ela se o comportamental dela for um perfil de alguém que aceita aprender aquele comportamento já que tá dentro ali da minha... Como é que eu posso dizer? Do meu perfil Sim. de trabalho de clientes. Show. Então, que interessante esse dado de Sim. demissão por Sim, comportamento e contrato por ser Exato, técnico. exato. Então, só para você anotar aí também, né? Esse ponto, não contrate por capacidades técnicas. Não. Né? Ou pode ser uma junção, Ou pode ser mas uma junção. primeiro comportamental. Se for, Exato. se for um negócio assim, hoje mesmo eu tô em busca de um assistente pessoal Uhum. para fazer coisas da minha vida que eu não consiga fazer, Sim, gravar vídeo, fazer alguma coisa lá no salão. Precisa editar? Não. Precisa ter formação? Não precisa ter nada. uhum. Mas aí ele vai ter que ter um comportamento condizente Sim. com aquilo que eu quero perto de mim. Sim, Aquela energia ali que eu quero próximo. sim, perfeito. Então, é basicamente isso. Lógico que tem coisas técnicas que não dá, né? Pra você Sim, total. não exigir. Uhum. Mas não deve ser o primeiro mesmo. Sim, total. Primeiro é de fato o comportamento, né? Porque, cara, é aquela ideia. Eu vou exagerar no exemplo, eu gosto sempre de exagerar porque as pessoas vão gravar com mais frequência. É a questão da maçã podre. Né? Porque, cara, se eu contrato uma pessoa que tem um comportamento super diferente daquilo que o meu ambiente pede, ou ele vai ser automaticamente expulso do ambiente, né? Ele vai se sentir, não vai se sentir incluído ali dentro, Ou ele vai queimar. ou ele vai queimar o escurecer, restante. ele Exatamente. escurece. É a maçã podre. É a maçã podre. Quando eu cheguei lá, né, nessa equipe, eu falei pro Richard, assim, que ele é o proprietário de lá. Sim. Eu falei assim, essa manicure não vai dar certo. Uhum. Certeza, o olhar dela já não é legal. Sim. E aí foi assim, dito e feito. Ela saiu assim, menos de 30 dias, porque ela Sim. tava queimando todas as outras. Ela queimava, falava do dono pra manicure, da manicure pro dono. Era aquela coisa assim,
O leve traz, né? O leve traz, que às vezes a pessoa nem faz por maldade, mas a atitude, Sim, ela tem resultados maldosos, resultados ruins. sim, E é igual você falou da maçã podre. sim, total. Tem que ser eliminado, mesmo que você precise muito. É Uhum. muito melhor você falar para cliente, olha, não tem horário, porque você sabe que você não tem profissional para fazer, do que falar para cliente tem horário e ela ser atendida por uma peste dessa. Sim, total. Que vai Aí, queimar tudo, você vai quem é perder minha a cliente não cliente. volta. Uhum, exatamente. E, Augusto, pra gente concluir então, meu irmão, ó, eu tenho até uma última pergunta aqui. A última pergunta, porque o outro eu vou pedir pra você falar uma coisa, que é basicamente o seguinte. Em quanto tempo, cara, você acha que é possível um profissional ele sair do zero, né, e ele conseguir, se estabelecer, né? Eu diria, por exemplo, cara, eu tô começando hoje dentro do digital, tô começando hoje com a minha profissão aqui. Em quanto tempo eu consigo tocar isso, viver disso, tá bem na área da beleza, tá conhecido? Quanto tempo que você acredita relativo? O que você acha que ele tem que fazer e pode fazer para acelerar? Olha, menos de 2 anos. Menos de 2 anos. 2 anos. Isso contando a tecnologia, né, e a grande facilidade de marketing que a gente tem hoje. Sim. Mas para isso a pessoa ela tem que estar ciente que ela tem que seguir todos os processos, né, para conseguir fazer isso acontecer. Uhum. Não adianta ela agendar uma cliente, atender um cabelo, postar uma fotinha Sim. e achar que vai acontecer. Total. Não é. Ela tem que se desdobrar, tem que gravar vídeo, gravar conteúdo, fazer stories, se posicionar, aparecer ali mostrando o que ela realmente tem de conhecimento. Sim. E patrocinar, promover, usar muito tráfego pago. E Sim. muito que eu digo, não precisa ser milhões. É Sim. você patrocinar o que você tiver. Ai, eu não tenho R$ 1.000. Patrocina 100, patrocina Sim. 200, patrocina 10. Nem sei se autoriza 10 mais Sim. hoje em dia. Uhum. Ainda assim, Ainda o assim, valor né? de $1, uns 5, 6 Olha aí. reais o mínimo. Isso aí você já vai atrair 200 clientes que não iam te ver, 300 Sim. clientes. Uhum. Então, com R$ 10 por post, você já consegue fazer. Isso que eu fazia quando eu cheguei, era R$ 10, que é o que eu Sim. tinha. Uhum. Mas acontecia. Então, se você seguir isso, em até 2 anos, você consegue se estabelecer. Sim. Se você tiver a constância, a palavra certa é a constância. Constância em post, constância em atendimento. É a constância que vai te fazer. Consegue sim. Porque hoje em dia, você consegue, antigamente, para você ser conhecido por Goiânia, vamos falar de Goiânia. Sim. Para você ser conhecido por muita gente em Goiânia, você tinha que pôr carro de som, tinha que pôr na rádio, tinha que pôr, não sei se Panfleto. panfleto, tinha que pôr muita coisa, aquela cliente tinha que falar pra outra, pra outra, pra outra. Sim. Hoje não, hoje você pode colocar o seu post dentro da casa da pessoa. Sim. Você selecionar aí pessoas do Bueno, Sim. pega, seleciona o do Bueno. Pessoas que foram no Carrefour. Sim. Então você consegue se mergulhar dentro da casa da pessoa e fazer ela te ver até ela ir lá. Sim, total. Então tem que ter constância. Boa, maravilha. Inclusive, a gente pega até nessa questão de entrar para o digital e tudo mais, e você falou justamente desse ponto do auxílio, né, que o digital traz pra gente hoje, o marketing e tudo mais. E aí eu gosto sempre, cara, de lembrar, porque na época, né, eu ficava assim, cara, como? E aí eu fiquei pensando por vários dias, e até hoje eu ainda penso de vez em quando nisso. Mas hoje eu tenho a resposta, né, na época eu não tinha. Que, como eu comentei com você, a gente desenvolve muito a parte de treinamentos presenciais, né, na área da beleza, para profissionais e tudo mais. E uma vez, cara, a gente estava fazendo um evento específico de um profissional, e nós, na hora de fazermos ali a captação, né, dos leads das pessoas interessadas, a gente tinha um formulário que a pessoa interessada, ela precisava preencher, e aí o nosso time comercial entraria em contato com ela. E a gente tinha ali 2 perguntas, cara, que me chamaram a atenção nesse caso específico. Uma delas era, quanto tempo você está na área da beleza? E, cara, eu tive lá um profissional que ele comentou, 40 anos. Nossa. Ele já era 40 anos profissional. A pergunta de baixo era, você já fatura mais de R$ 10.000 por mês? Não, E esse cara colocou assim, ó, não, meu sonho. olha, tem muito. Sim, e tem muitos, cara, e eu fiquei nesse negócio, eu falei, cara, como que é possível? Eu já trabalhei com muitos, assim, que eram Sim. profissionais, assim, de 25 anos, mas não fazia 8.000, por exemplo. Sim, total. Eu acho que não faz sentido você trabalhar Nenhum. horas em pé, essa dedicação de corpo e alma, né? Porque fazer cabelo não é só físico, Sim, é mente, é tudo, todos os seus sentidos, é Sim. cheiro, é produto, é visão, é tudo. Tá tudo aguçado ali o dia Sim. inteiro, você tá fazendo aquilo
pra ganhar 8 mil não dá. Total, cara. Funciona. E aí, inclusive, entra até um ponto, né? Que por muito tempo, inclusive, foi uma frase que eu tinha na própria biografia do meu Instagram, né? Lógico que de uma outra forma, mas era mais ou menos o seguinte, e eu acredito muito nisso. Cara, profissionais na área da beleza, ou melhor, profissionais que trabalham com a transformação de vida, pô, não faz sentido nenhum Não você ter a não vida transformar a sua vida. Você não ter a sua vida transformada pelo que você faz. Exatamente. Foi onde eu dei. Foi um pouco disso, onde eu dei o meu boom. Eu falei assim: a cliente senta na minha cadeira. Ela Uhum. fala de Paris, eu nunca fui. Sim. Ela fala de São Paulo, eu nunca fui. Uhum. Ela fala de praia, eu nunca tinha ido à praia. Sim. E ela falava de roupa, de não sei o que, eu não tinha essa roupa. Uhum. Lógico que você não pode se deslumbrar pelo aquilo que o seu Sim, cliente tem. total. Hoje eu tenho muita cliente de grifada dos pés à cabeça, mas eu Sim. não deslumbro. Já tive a minha fase, Uhum. mas não deslumbro com negócio de grife mais muito, não. Eu acho Sim. lindo algumas coisas, mas não deslumbro. Perfeito. Mas você tem que ter uma qualidade de vida, porque é muito ruim você trabalhar o dia todo. Chega em casa, sua casa não tá bonitinha, não tá do jeito que Uhum. você quer, não tá confortável. Chega mês de férias, tá todo mundo viajando e você não consegue fazer. Sim. Ou até quando não tá todo mundo indo, mas quando você sente vontade. Sim, total. Então você tem que ser próspero. E a sua prosperidade também atrai o cliente próspero. Total. É incrível como a cliente, quando ela vê que você. Porque assim, a prosperidade, ela te liga como uma pessoa que tá acertando. Uhum. Se fulano é próspero, o trabalho dele é bom. Sim, Se o total. trabalho. Se ele tá próspero, porque ele tem muitas clientes. Uhum. Se ele tem muitas clientes, é porque ele é bom. Sim. Então eu vou lá também. Exatamente. Então tá tudo ligado. Tá tudo. Se você é uma pessoa que possa tristeza. Ah, não sei o quê. Nossa, segunda-feira. tô Reclamando o cansado, tempo todo. os ombros caídos. Uhum. A cliente não vai falar, isso aí deve não ter nem cliente, coitado. Sim, total. Então, é igual o tráfego. Muita gente já comentou comigo, falou, eu faço tráfego, mas não funciona. Uhum. Mas deixa eu ver seu conteúdo. O Sim. que você tá colocando no tráfego? Esse conteúdo nem de graça, nem Né? milhões. Exato. Você tem que ter um conteúdo interessante. Sim. Ah, mas esse cabelo ficou tão bonito. Bonito pra quem? Você que tá achando bonito ou você tem certeza que o pessoal acha? Sim. Então, vai fazer tráfego? Faz um vídeo interessante. Sim. Pega o celular fazendo uma corrida. Tá fazendo Uhum. uma caminhada, grava. Gente, ó, tô aqui correndo, lembrei que eu tenho um negócio. Pega esse vídeo, faz aí uns 15 segundos e faz o tráfego. Sim. Funciona muito mais com o cabelo incrível. Total. É isso. Totalmente. É aquela questão do tráfego, né? Até pra eu te fazer uma última pergunta, que é basicamente o seguinte. Aquela questão do tráfego o tráfego potencializa tudo. As coisas Potencializa boas e tudo ruins. E filtra, né? Exato. Também. Ele tem o poder de filtrar. Sim, Me mostrei pra muita gente, mas eu vou filtrar quem é essa gente. exatamente. Eu vou filtrar quem são as pessoas que eu quero trazer até mim, né? E aí eu costumo dizer que até acontece uma questão muito comum que é, cara, se o meu conteúdo é muito bom e eu estou desenvolvendo um tráfego legal, cara, vai chegar muitas pessoas. Vai chegar, não vai tem como não vai chegar. chegar muitas pessoas, porque, A cara, pessoa não tem o como. estrategista, hoje eu que faço meu tráfego. Sim. Eu que sou meu próprio estrategista. Uhum, Mas não é fácil, não é comum, não dá pra pessoa fazer. sim. Mas se você é o estrategista de alguém, Uhum, eu acho que até na hora de você aceitar o contrato com essa pessoa, você avalia, né? sim, total. Porque você olha o trabalho dela e fala, poxa, essa pessoa vai ganhar dinheiro comigo, eu vou ganhar dinheiro com ela, mas ela não vai ganhar dinheiro comigo. Sim, Você não total. vai durar um ano de contrato. Exato, cara. E aí fica aquele negócio que você até comentou, né, lá no início. Cara, se eu não resolvo ali aquele problema da cliente, eu vou ser mal falado. Vai ser mal falado. Ah, eu fiz o tráfego com ele, Não ele deu não é bom. resultado. E aí as pessoas nem querem saber. Ah, amiga, então eu não vou fazer também não. Exatamente. Não quer saber por quê. Sim, total. Então, aí entra a imagem. Seu Sim. Instagram tá bonito, seus Uhum. vídeos estão legais, tá bem produzido. Sim. Então vai dar retorno. pra você. Exatamente isso. E, cara, pra gente concluir, Augusto, eu gosto sempre, cara, todo mundo que senta aqui comigo, eu sempre faço essa pergunta, que é basicamente o seguinte. Se você pudesse falar uma única coisa, né? E todos os profissionais, todas as pessoas vão te ouvir, independente do lugar e da língua que ela fale. Todas as pessoas vão falar a partir desse momento que você falar nesse microfone, o mundo todo vai conseguir ouvir. O que você falaria, cara, pra uma pessoa, pra um profissional, pra uma pessoa que tá buscando sucesso, alguma coisa nesse sentido? O que você traria de instrução pra essa pessoa? Não se comparar. Perfeito. Porque a comparação é uma das coisas que mais impede a gente de crescer. Ela te freia. Sim. Você se compara com fulano, você não vai dar conta. Você não tem a estrutura dele ainda. Sim. Você se compara com o outro, ele já tá a milhares de milhas na sua frente e você tá querendo ser tão bom quanto ele. Sim.
ou tão conhecido quanto ele. Você quer alcançar um cara que começou a correr 5 anos antes de você. Muito antes de você. Você quer um corpo de alguém que está na academia muito tempo antes de você. Sim. Então não se compara, siga a sua realidade, pega inspiração. O que que ele fez? Foi legal? Inspiração, inspiração, inspiração e cria a sua história, cria o seu Sim. conceito. Show. E funciona. Perfeito. Cara, é isso. Meu amigo, foi um prazer Prazer é meu. estar aqui Foi com ótimo. você. Espero que esse nosso podcast, né, esse nosso bate-papo, de fato, ele traga uma luz para aqueles profissionais que estão ali muitas vezes estagnados na profissão, ou até como nós falamos muito, que é o seu caso, não aqueles que estão estagnados, mas aqueles profissionais que sabem que podem ir muito além de onde eles estão. Né? Então que isso seja aí para você que está nos assistindo uma fonte de inspiração para o seu dia. Isso. Show? Ótimo. Obrigadíssimo.